melhor do que perdoar é não se ofender. Essa colocação pode ser estranha, mas ao longo da minha apresentação, nós vamos ver como é que nós podemos chegar a esse tipo de conclusão. De qualquer forma, o perdão tem um destaque todo especial nos ensinamentos de natureza espiritual. Vale lembrar que Pedro, andando uma vez com Jesus, faz uma pergunta: Mestre, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? E Jesus diz: Não, Pedro, deverá perdoar 70 vezes 7. Se nós fizermos uma multiplicação, nós vamos chegar a um número expressivo. Isto, de certa forma, mostra a importância da questão do perdão. Mas vamos considerar inicialmente o que nós devemos entender por ofensas, perdoar as ofensas. Ofensas são todas aquelas condições emocionais que são despertadas em nós quando nós julgamos que estamos diante de um estímulo produzido por alguém e que nos produz um desconforto interior. Então, pode ser raiva, pode ser ódio, pode ser ressentimento, mágoa. Então, uma série de condições negativas acabam se estabelecendo e que nós podemos chamar isso aí, portanto, de ofensas. E aí nós precisamos considerar o que acontece no nosso íntimo quando se produzem emoções dessa natureza. Se nós fôssemos perguntar a um médico, a um psicólogo, certamente logo nos esclareceriam que isso produz condições negativas que podem debilitar a nossa saúde, que pode criar entraves para a nossa proteção a partir do nosso sistema imunológico. Portanto, é algo que, se nós conseguirmos nos libertar, estaremos produzindo um benefício de real significado, porque não é muito adequado nós abrigarmos em nosso íntimo condições que possam provocar isso. E, além de mais, além de estar prejudicando a saúde, toda vez que nós lembramos desse episódio, sobrevém o sofrimento. E nós, de certa forma, acabamos intensificando ainda mais o registro da emoção negativa que está lá. É como se nós estivéssemos assoprando a brasinha, avivando para que ele tornasse vivo de uma forma muito extrema. Agora, vamos considerar o seguinte: nós sempre partimos do pressuposto de que as pessoas têm o poder de nos ofender. Será que tem mesmo? Será que isso é um conhecimento verdadeiro? Será que é algo que nós temos que nos libertar disso? Vamos para a nossa análise considerar duas possibilidades dos nossos relacionamentos. Nós podemos nos relacionar com as pessoas, a nossa convivência, mas também nós nos relacionamos com coisas. Puxa vida, existe um relacionamento com coisas? Eu vou citar aqui uma série de situações que vai evidenciar que há um relacionamento nosso em relação às coisas. Vamos imaginar um dia começa e nós vamos lá à mesa do café. É um café da manhã, um cafezinho gostoso. Colocamos o café na nossa xícara, aí vamos até o açucareiro e constatamos que não há açúcar no açucareiro. Isso já desperta em nós um mal-estar, já não gostamos muito disso. Aí vamos até o armário e descobrimos que ali existe um pacote de açúcar que temos que abrir. Fazemos isso, na hora em que nós colocamos um pouco desse açúcar no açucareiro, uma parte cai no chão e nós não estamos gostando nada disso, não. Mas aí, finalmente, nós vamos colocar o açúcar no café e aí notamos que o café, depois de todas essas providências, ficou frio. E, novamente, nós nos desgastamos. Aí chega o momento, depois da troca do café para colocando um outro café quente, o momento do pãozinho com manteiga. Aquele pãozinho que já foi esquentado de alguma forma, colocamos a manteiga nesse pãozinho e o pão escorrega de nossa mão e vai parar no chão. Como é que isso chega lá no chão? Toda vez que eu apresento isso, as pessoas, quando a apresentação é presencial, dizem com a manteiga para baixo. Realmente acontece assim.
Mas outros episódios podem dar continuidade a isso. Pode ser que depois de tomado café, nós vamos ao banheiro escovar os dentes e na hora que nós esprememos o tubo do creme dental, percebemos que uma parte acaba sujando a nossa roupa e nós já estamos prontos para ir embora. Bom, nessa altura eu perguntaria, como é que nós reagimos diante desses acontecimentos? Eu estou perguntando qual é a reação, eu não estou perguntando qual é o palavrão que costuma dizer quando está diante de frustrações dessa natureza. E, inclusive, eu acredito que agora nós podemos fazer uma pergunta. Essas coisas têm o poder de invadir o nosso íntimo e produzir esse desconforto, levar-nos, muitas vezes, a proferir um palavrão ou falar alguma coisa expressando o nosso desconforto diante dessas coisas? Evidente que não. As coisas não têm esse poder. Mas aí nós perguntamos, bom, as coisas tudo bem, não tem esse poder, mas e as pessoas? Será que elas têm o poder? Ou alguma coisa semelhante também se reproduz quando o nosso relacionamento acontece com as pessoas? Aqui eu quero lembrar algo que eu aprendi com um escritor. Ele tem um livro famoso, chama-se Os Sete Hábitos das Pessoas Muito Eficazes, é o Stephen Covey. Ele relata uma experiência dele ao entrar numa biblioteca lá nos Estados Unidos, uma biblioteca que dá acesso aos livros. A própria pessoa vai até a prateleira, apanha o livro. E ele, percorrendo a prateleira, vê lá um livro cuja lombada chama-lhe a atenção, e ele pega desse livro, abre ao acaso, e numa página com destaque, ele verifica a seguinte afirmação: entre o estímulo e a reação, há um espaço. Ele relata que isso produziu uma mudança muito grande na vida dele. E eu também posso afirmar que depois que eu aprendi isso com Stephen Covey, também eu percebi uma mudança significativa em minha vida. Quantas vezes nós ouvimos aquela expressão, conte até 10? Ou então, respire profundamente. O que será que se quer com isso aí? Com isso, nós estamos querendo ter acesso a esse espaço que existe entre o estímulo e a reação. E nós, normalmente, achamos que não há espaço nenhum entre o estímulo e a reação, simplesmente é a reação. E daí porque as nossas reações, muitas vezes, ou em muitas situações, são intempestivas, quer dizer, não existe um pensamento, não existe alguma coisa que possa fazer com que a nossa reação seja a melhor possível. Mas, então, o que nós vamos descobrir entre o estímulo e a reação? Mas vamos tomar aqui um exemplo para mostrar como é que nós podemos lidar com esse espaço. Se, porventura, fosse correto de que a nossa reação fica estritamente vinculada ao estímulo, se nós colocássemos um grupo de pessoas diante de um mesmo estímulo, nós deveríamos concluir que a reação dessas pessoas deveria ser a mesma. Ora, o estímulo é o mesmo, e se nós estamos convictos de que a nossa reação é algo que se projeta automaticamente do estímulo, mas nós vamos verificar que não é isso que acontece. E posso até relatar uma experiência que eu não vivi, mas que quem viveu relatou, a respeito da sola do sapato. Se, porventura, nós recebermos uma visita em nossa casa aqui no Brasil, essa visita sentar confortavelmente no sofá, cruzar as pernas e nós passamos a ver a sola do sapato. Isso vai despertar alguma coisa em nós? Absolutamente nada, né? Mas se esse mesmo gesto, se essa mesma situação for reproduzida num país que eu não vou citar qual é, mas é lá no Oriente Médio, o que acontece? Esse gesto de apresentar a sola do sapato é para eles uma situação de grande descortesia. Eles ficam ofendidos. Eu pergunto, a sola de sapato tem o poder de ofender as pessoas? Ora, não tem. Aqui para nós isso absolutamente não diz nada. Mas por que lá isso tem
uma situação dessa natureza, há uma reação dessa forma. Então, voltemos agora a examinar a questão de que entre o estímulo e a reação há um espaço. Esse espaço é onde nós exercitamos aquilo que nós aprendemos dentro da doutrina espírita. Em outras correntes espirituais nos falam a mesma coisa, a respeito do nosso livre-arbítrio. O que é o exercício do nosso livre-arbítrio? É a capacidade que nos é concedida para que possamos fazer escolhas. E essa é uma situação extremamente importante que nem sempre nós percebemos que nós temos o controle do nosso livre-arbítrio, que nós podemos exercitar ao longo das nossas experiências encarnatórias uma capacidade onde gradativamente as nossas escolhas sejam cada vez melhores. Muito bem. Então, o que acontece nesse espaço? Esse espaço, como eu já disse, é aonde nós vamos exercitar o nosso livre-arbítrio. Nós vamos fazer uma escolha. Ora, que escolha é essa que nós vamos fazer entre o estímulo e a reação? Nós vamos atribuir um significado para o estímulo. Esse significado que nós vamos atribuir é que vai determinar qual vai ser a nossa reação. Percebam que aqui no exemplo que eu dei a respeito da sola do sapato, aqui no Brasil nada representa, significa que nós não atribuímos significado nenhum a isso. E lá no outro país do Oriente Médio, que eu citei, onde isso é tido como descortesia, como motivo para se ofender, lá eles dão um significado, portanto, que justificam esse tipo de nascimento dessas emoções no íntimo de cada um. Mas, então, eu pergunto o seguinte, nessa altura, nós podemos concluir que a ofensa não é produzida por aquele que produz o estímulo. A ofensa é uma construção nossa. Então, nós podemos até alegar que só existem ofendidos, não existem ofensores. Mas nós achamos que existem ofensores. E quanto à capacidade no lugar de perdoar, não se ofender, é sempre bom nós lembrarmos um exemplo extremamente agudo envolvendo Gandhi, aquele grande irmão que teve uma tarefa gigantesca lá na Índia, que conseguiu, com o seu movimento de não violência, libertar a Índia do domínio inglês, que na ocasião tinham cerca de 350 milhões de habitantes, e sem nenhum ato de violência, ele conseguiu libertar a Índia. E num desses encontros públicos, numa praça, onde alguma coisa estava sendo realizada, Gandhi circulando entre o povo que ali estava, alguém se destaca nessa multidão e, de posse de um revólver, dá um tiro em Gandhi. Ele é ferido, ele não morre imediatamente, ele tem ainda algum tempo de vida, e os seus discípulos, os seus amigos que o acompanhavam e que vinham seguindo há muito tempo os ensinamentos de Gandhi, fazem uma pergunta a Gandhi: mestre, irá perdoar ao agressor? Ao que ele responde: não vou perdoar. Aqueles que o acompanham ficaram decepcionados e retrucam: mas como, mestre? Depois de tanto tempo nos ensinando a respeito de como é que nós temos que nos comportar diante das pessoas que possam estar, inclusive, nos fazendo coisas que nos magoam. E aí, na verdade, ele estava muito mais se referindo sobre sobre agressões que as pessoas pudessem estar realizando. No caso específico, foi uma agressão. E diante da agressão daquele que exercia o domínio na Índia, muitas vezes isso se exercia através da violência, através da polícia, através de meios coercitivos. Mas ele diz o seguinte: vocês querem saber por que eu não vou perdoar a esse que deu tiro em mim? Muito simples, porque eu não fui ofendido. Percebam? Então é possível, não? Alguém pode dizer: bem, mas isso é Gandhi, como é que eu vou conseguir colocar isso em curso na minha vida? Talvez eu vou ter que reencarnar não sei quantas vezes para ter esse tipo de capacidade para poder realizar isso.
Mas aí eu posso perguntar o seguinte: essa questão das nossas reações diante dos estímulos, isso configura nossos comportamentos. Então, quando nós reagimos automaticamente diante daquilo que nós rotulamos como motivo para a nossa ofensa, o nosso comportamento vai ser fazer alguma coisa que não vai agradar aquele que está nos ofendendo. Aqui uma questão também a nós considerarmos. Se vamos supor uma situação em que alguém é agredido, leva um pontapé na perna que provoca um ferimento. Diante de uma situação como essa, é provável que ele vá procurar, se tiver ali à sua disposição uma farmácia, e vai indagar se há alguma coisa que ele pode colocar ali para cessar aquela dor. E certamente ele vai encontrar alguma coisa dessa natureza. Entretanto, ele nem perguntou e talvez nem adiantasse perguntar se haveria algum remédio ali para eliminar a dor interior que ele também havia instalado. Não, para isso não tem remedinho. Então, aqui é necessário nós considerarmos o seguinte: diante de uma situação dessa natureza, que alguém quer nos agredir, é evidente que se nós tivermos condições de evitar que a agressão venha a se realizar, nós vamos tomar a atitude no sentido de fazer isso. O que não é adequado numa situação como essa é, além de suportarmos uma dor física motivada pela agressão, nós instalamos também uma dor lá dentro. E aí, por muito que haja, vamos dizer assim, uma sugestão que nós precisamos perdoar, mas não conseguimos fazer, porque começa também por uma forma inadequada, dizendo: olha, você tem que perdoar as ofensas. Eu pergunto: é possível esquecer as nossas experiências? As nossas experiências não foram feitas para serem esquecidas. Agora, é necessário que as recordações que nós temos das nossas experiências, que elas possam representar coisas agradáveis, coisas que possam nos encher de alegria na vida, que possam nos ensinar. Mas, claro, existem essas outras que podem estar nos trazendo desconforto. Então, nós precisamos saber lidar com essas coisas que estão desconforto. Agora, por que nós insistimos em continuar mantendo esse tipo de recordação e voltando a lembrar dela com muita insistência? Muitas vezes, chegando a situações onde nós vamos estar em contato no local onde sofremos aquela agressão, ou simplesmente estamos lembrando daquela agressão, nós vamos fortalecer ainda mais as nossas condições emocionais negativas. Como já tinha dito no início, nós vamos dar uma sopradinha na brasa. Nós vamos acender. Mas qual é o propósito de reavivar essa brasa, de conservar essa brasa acesa? Eu coloco aqui para que nós raciocinemos. Não será que isto tem o propósito de alimentar a nossa vontade de revidar? Eu nem estou usando o termo vingar, que talvez seja muito forte, mas nós podemos revidar de várias maneiras. Nós podemos até retribuir uma agressão com uma agressão. Não que isso vai impedir a agressão original, é simplesmente nós vamos dar continuidade ao conflito. Mas nós podemos atingir aquele que nós julgamos que nos ofendeu também com as palavras. Nós vamos procurar fazer com que ele seja tido como uma pessoa que não merece confiança, porque esse tipo de observação nós podemos fazer depois, longe do momento em que aquele evento aconteceu, e comentar com os nossos amigos, com os nossos conhecidos: fulano e tal fez isso, aquilo, e com isso fazendo com que a sua imagem possa ser depreciada. Mas também uma outra forma de nós revidarmos, que é quando nós nos recordamos disso, nós reavivamos as nossas vibrações em cima dessas condições negativas. E eu pergunto: vibração produz algum tipo de resultado? É necessário que nós cuidemos disso? Ora, por que nós somos convidados a vibrar em favor das pessoas? Por que nós somos convidados a fazer prece, que nada mais é do que também um tipo de vibração? É porque reconhecemos que nós estamos aí utilizando de um recurso que produz resultado. Ora, se porventura eu me recordo dessas condições que eu me entendi que foram motivo para a agressão, para a minha ofensa, eu vou remeter as minhas vibrações negativas para a pessoa que fez aquilo.
Eu pergunto, bom, ela não está merecendo isso? Mas, entretanto, eu considero o seguinte: para que nós possamos mandar energias negativas, nós precisamos primeiro elaborá-las em nosso íntimo. E o que acontece quando nós produzimos energia negativa dentro de nós? Vai nos levar àquela constatação inicial que eu disse: isso afeta a nossa saúde, isso debilita o nosso sistema imunológico. Então, absolutamente isso não é adequado. Mas e uma outra coisa também curiosa que pode ampliar a nossa percepção de que não existe ofensor e só existe ofendido, eu vou relatar aqui agora as ofensas secretas. Vamos ilustrar com um pequeno exemplo hipotético. A dona Maria é uma secretária numa empresa, fica sentada numa posição para onde passa o seu chefe, e diariamente ele cumprimenta a dona Maria: como vai, dona Maria? Está tudo bem com a senhora? Como é que está a família? E ela fica gratificada por essa atenção que recebe. Mas ela notou recentemente que isso não está mais acontecendo. O seu chefe passa direto, nem olha para ela. E ela vai: que falta de consideração, onde já se viu isso? E toda vez que ele passa lá em frente, nessa condição, ela se sente magoada, sente-se ressentida, ela está ofendida. Agora, aquele que passou ali não tem nem ideia que está produzindo isso no seu íntimo. Se ele está passando isso, talvez ele esteja ocupado de problemas, de uma situação em que faz com que ele se esqueça naquele momento. Claro, se ele lembrasse, ele poderia produzir essa cortesia. Mas por qualquer motivo ele pode não estar lembrando disso. Mas a pessoa está ofendida. E isso é o que eu chamo de uma ofensa secreta. Aquele que passou descuidadamente lá, ofendeu, tem essa capacidade? Ou é o milindre da pessoa que foi atingido de alguma forma e isto produz a ofensa? Mas nessa altura, eu poderia indagar: mas o que fazer para que nós possamos adquirir essa habilidade de não se ofender? Mas voltemos ainda ao registro de Pedro com Jesus, em que Jesus fala: não é Pedro 7 vezes que você tem que perdoar, você tem que perdoar 70 vezes 7. Isso significa o seguinte: alguém ofende e nós perdoamos, alguém ofende e nós perdoamos. Quer dizer, colocamos sujeira, tiramos sujeira de nós dentro de nós. Isso pode nos levar a uma metáfora. Alguém que tem a sua casa à beira de uma rua sem asfalto, uma rua que, quando os veículos passam por ali, levanta uma poeira considerável. E essa poeira entra pela janela. E a pessoa constatou isso. Ultimamente tem passado muito carro e a sua sala está ficando coberta de poeira. Ele vai tomar as providências para tirar essa poeira. Talvez ele procure um espanador. Aqui a receita é: não use espanador. O espanador não elimina, ele só transfere a poeira de um lugar para outro. Mas então ele pega o aspirador, dá uma limpada em regra na sua sala e ele vai conservar a janela aberta, esperando que o próximo carro jogue as poeiras novamente lá dentro? Então, põe a poeira, tira a poeira, põe a poeira, tira a poeira. É claro que não, ele vai fechar a janela. E a janela aqui, nós temos que fechar o nosso íntimo em função da escolha que nós vamos fazer para atribuir o significado que pode nos levar para uma reação que seja adequada. E veja, quando nós escolhemos a reação, nós precisamos escolher aquela que melhor atende às nossas condições de equilíbrio, às nossas condições de harmonia. Ora, se eu vou começar a estabelecer significados e que, de alguma forma, vai continuar despertando uma condição negativa, ainda a lição não foi aprendida. Mas, nessa altura, nós podemos perguntar: será que nós não poderíamos atribuir esse ensinamento de Jesus? Tanto é que ele expressa, através de uma quantidade de 70 vezes 7, não será que talvez hoje nós pudéssemos entender que se nós voltássemos a perguntar a Jesus: quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? E talvez ele dissesse: olha, é melhor você não se ofender, assim você não vai precisar perdoar nenhuma vez. Mas, como disse, a nossa reação é um comportamento. E como é que nós adquirimos, como é que nós mudamos comportamentos? Só tem uma forma: é através do exercício. E há uma possibilidade de nós exercitarmos essa capacidade de não se ofender
perfeitamente. E do que nós vamos nos valer? Lembra-se do relacionamento com as coisas? Vamos começar por aí? Vamos começar com as coisas mais fáceis. Todo exercício tem essa característica. Para que nós sejamos bem-sucedidos, vamos começar com as coisas que sejam mais simples, sejam mais fáceis, que não exija uma aplicação muito intensa de nossa parte. Então, a recomendação aqui que nós podemos adotar é o seguinte: olha, na próxima vez que, porventura, o seu pão com a manteiga cair no chão, não sinta absolutamente nada. Abaixe, pegue o pão que ali caiu, talvez não seja adequado comer aquele pão, prepare um outro tranquilamente. Se porventura no açucareiro não tiver açúcar, muito bem, levante-se tranquilamente, sem sentir absolutamente nada. Eu pergunto, é necessário sentir alguma coisa aí? De forma nenhuma. E vai fazer tudo isso. Se estiver saindo de casa e você vai tomar um ônibus e você percebe, puxa vida, logo agora que eu estou chegando no ponto, o ônibus passou, foi embora. Não sinta nada. Se chegar lá no prédio do seu escritório, é um escritório que tem 30 andares. Você chega e olha que a sinalização dos elevadores está lá para cima, no 25º, no 26º, 8º andar. E situação como essa, muitas vezes as pessoas chegam naquele botão e ficam acionando violentamente. E nós podíamos até esclarecer para a pessoa que faz isso que o elevador não é acionado pelo botão. O que aciona o elevador são os motores que ficam lá no alto, na casa de máquinas. Numa situação como essa, nós poderíamos simplesmente nos postar de uma forma tranquila, aguardando a chegada do elevador. Se porventura nós estivermos novamente diante do ônibus, como eu mencionei, vamos esperar o ônibus, quem sabe eu posso até aproveitar essa ocasião, tem mais algumas pessoas aqui que estão no ponto do ônibus, algumas delas eu conheço, eu posso até conversar, posso trocar algumas ideias com a pessoa. Então, nós podemos usar essas coisas em benefício de ter controle sobre as nossas emoções. Nós podemos até dizer o seguinte: nós estamos exercitando a nossa inteligência emocional. Muito bem. Eu, particularmente, comecei a fazer esse exercício com as coisas já há algum tempo. Posso afirmar que hoje as coisas já não me perturbam mais. E no tocante às pessoas, já resolvi, aí a coisa é um pouco mais complexa, né? Aí o treinamento precisa ser mais intenso. E eu estou treinando, eu acredito que estou progredindo, mas ainda há necessidade desse treinamento prosseguir. E de vez em quando eu dou umas escorregadas, mas já existe aí um progresso que eu percebo quando isso acontece. Antes eu não percebia absolutamente nada. Era simplesmente no automático. E sem se dar conta que ali eu estava colocando em curso um comportamento inadequado. Muito bem, mas vamos prosseguir com os nossos exercícios, agora procurando adquirir essa capacidade nos relacionamentos com as pessoas. Quer dizer que nós vamos escolher exatamente aquela pessoa com quem nós tenhamos a maior dificuldade para estabelecer o nosso convívio? Certamente não é por aí também que nós vamos começar. E vai começar por onde? Ora, vamos começar por aquelas coisas que sejam mais simples, que não sejam tão exigentes de nossa parte. Nós podemos estar no restaurante, por exemplo, e ali na mesa ao lado nós percebemos uma pessoa mastigando de boca aberta. Usualmente nós nos sentimos desconfortáveis, às vezes até fazemos um comentário com uma pessoa que está ao nosso lado. Vale a pena fazer um comentário dessa natureza? Absolutamente nada. Uma outra situação que nesse meu exercício eu tenho observado com uma certa frequência, eu faço caminhadas diárias. Para isso eu vou numa praça perto da minha casa e vou andar. E existem outras pessoas que estão ali fazendo a mesma coisa. Entretanto, eu adoto como regra usar o mesmo procedimento quando eu estou guiando o meu carro na rua. Ir pela direita, conservar a direita. E nessa caminhada, nem sempre as pessoas que vêm no sentido contrário observam a direita, vêm pela esquerda na contramão. Isso, um tempo atrás, me irritava.
E, às vezes, até, eu, propositalmente, continuava em frente e dando trombada na pessoa. Vê se pode uma coisa dessa. E o que eu faço? Uma situação muito simples. Simplesmente desvie, pegue pela esquerda, vá nas contramão você também. Eu até imagino o seguinte, tem aquelas camisetas que é possível nós escrevermos coisas ali. Eu estou até pensando pedir para que alguém coloque uma estampa ali de um sinal de contramão. Talvez aqueles que venham no sentido contrário, talvez percebam isso e vão evitar vir em frente. Certamente não vai acontecer nada disso. Mas não é absolutamente razão para que nós venhamos a adotar uma atitude dessa adequada. E há muitas outras situações que não requerem muita coisa, é apenas uma questão de nós mudarmos o nosso comportamento. E quando nós falamos em comportamento, é bom nós lembrarmos que quando Jesus pede para nós amarmos o próximo, muitas vezes nós fazemos uma ligação direta de que Jesus estaria falando, olha, você tem que ter um sentimento de amor para com o próximo. Será que era exatamente isso que ele esperava de nós? Não é bem isso, não. Ele estava se referindo especialmente ao nosso comportamento. Isso significa que muitas vezes até nós podemos ter alguma dificuldade com a pessoa, mas nós podemos ter um comportamento adequado mesmo com essas pessoas. Porque se nós formos destinar o nosso amor para as pessoas, somente para aquelas que têm um comportamento impecável, eu pergunto, nós vamos amar a quem? E eu pergunto, e alguém vai nos amar? Será que o nosso comportamento seria impecável para merecer? Não, porque a recomendação de Jesus é outra, ame os filhos de Deus. E no tocante ao comportamento, nós temos que aprender a lidar com o comportamento das pessoas. Nós temos que saber viver sem nos desequilibrarmos diante do comportamento das pessoas. Isso não significa que nós aceitemos o comportamento das pessoas. De forma nenhuma, nós podemos aceitar. Mas se eu mantenho uma posição de equilíbrio, eu posso até observar com maior vamos dizer assim, capacidade do que é que, de fato, está acontecendo ali. Enquanto que, se eu reajo automaticamente de uma forma violenta, eu não tenho nem condição de poder analisar o que estaria, de alguma forma, motivando a pessoa a fazer isso. Mas, então, esse é o caminho. Nós precisamos exercitar, fazer com que o nosso comportamento seja aquele que nós possamos ter a convivência com as pessoas e não nos desequilibrarmos em absolutamente nada que acontece. O Gandhi certamente tinha essa condição, tem essa condição, mas gradativamente nós vamos chegar a essa mesma possibilidade. Então, nessa altura, eu acredito que nós estamos diante de amplas possibilidades para fazer uma reformulação bastante significativa em nossa vida. E note o seguinte, eu disse que uma das coisas que pode alimentar esta brasinha lá dentro é o nosso propósito de revidar de alguma forma. E aí nós podemos nos valer do ensinamento de Jesus, que pode nos auxiliar muito no sentido de abandonarmos esse propósito do revide. Vamos lembrar da lei de ouro? O que diz ela? Faça ao outro aquilo que você deseja para si mesmo. Então, nas suas ações, procure ter essa identidade. Faça ao outro aquilo que você gostaria de receber. Fale sobre o outro coisas que você gostaria de ouvir a seu respeito. E vibre para o outro vibrações que você gostaria de receber para si mesmo. Às vezes, esse ensinamento é colocado de uma forma diferente, que eu poderia até eleger com a denominação de regra de prata, que diz o seguinte, não faça ao outro aquilo que você não quer que façam você mesmo. É evidente que se nós conseguirmos isso, já é um progresso notável, mas o ensinamento de Jesus é positivo, solicita a agir e não omitir-se, no caso de não fazer ao outro aquilo que nós não queremos para nós mesmos, é exercitar a omissão, é não fazer nada. Enquanto que Jesus pede para fazer o bem é necessário nós termos um comportamento ativo, realizar as coisas.
Mas, de qualquer forma, se nós fazemos aos outros aquilo que queremos para nós mesmos, a lei de prata, essa de não fazer, está atendida também. Não é necessário nós, então, colocarmos em curso as duas coisas. Vamos dar preferência àquilo que Jesus ensinou. Aliás, se nós observarmos os ensinamentos de Jesus, a proposta é sempre essa. É sempre no sentido de fazer. Porque não há possibilidade da prática do bem sem que nós hajamos. A omissão, de certa forma, é nos colocar numa condição negativa, absolutamente. Às vezes as pessoas orientam a sua vida em função daquilo que não quer, procuram se afastar daquilo que não quer. Enquanto que a orientação básica na vida seria nós orientarmos a nossa vida em função daquilo que nós queremos. Eu pergunto, se nós conseguimos afastar tudo aquilo que nós não queremos, o que nós vamos ter na nossa vida? Nada, né? Nós vamos ficar absolutamente no zero. Muito bem. Mas aí alguém podia perguntar, tá, nós temos um longo caminho para adquirir essa capacidade de não se ofender. Mas e as ofensas que estão lá dentro, que foram sendo acumuladas já não sei há quanto tempo, e como fazer com elas? Elas já estão lá instaladas. Aí nós podemos fazer o seguinte, nós podemos procurar alguma coisa que esteja nos incomodando, que nós estamos lembrando com uma certa constância, e isso nos traz, pode trazer um aborrecimento, despertar a nossa raiva, o nosso ressentimento, a nossa mágoa. Procure estabelecer como se aquilo estivesse acontecendo novamente. Para fazer isso, é bom escolher um local calmo, que não vai ser incomodado por ninguém. Procure, então, trazer isto para a sua mente. E aí, o que você vai fazer aí? Agora você vai mudar o significado disso. O termo correto para isso é ressignificar. Então, esta é a maneira de tirar esse lixo que está lá dentro. É ressignificar aquilo que, de alguma forma, esteja nos incomodando. E, feito isso, então, daí para frente, nós vamos, de alguma forma, ganhando a competência de não se ofender. E, como disse, mas de vez em quando nós podemos dar um escorregão e jogarmos lá para dentro essas coisas, nos sentimos ofendidos. Aí nós podemos usar esse expediente da ressignificação. Tá bom, deu uma escorregada, mas eu vou procurar mudar isso. Isso significa que nós vamos esquecer essas coisas? Não, nós não vamos esquecer essas coisas. Elas continuarão lá, mas não irão provocar nenhum tipo de desconforto. E, certamente, essas experiências, elas têm um valor grande no nosso aprendizado. Então, as nossas experiências não foram feitas para serem esquecidas. Mas nós temos que fazer delas um recurso que nos favoreça da melhor forma possível para progredirmos sob o ponto de vista espiritual. Nessa altura, eu acredito que nós podemos irmos já para a conclusão daquilo que nós nos propusemos a apresentar aqui, e perguntar, será que Jesus diria para perdoar 70 vezes 7? Ou, dado a nossa condição evolutiva que nós já alcançamos, depois de 2000 anos dos ensinamentos de Jesus, seria possível dizer, olha, melhor é você não colocar essas coisas negativas lá dentro. Melhor que você perdoar é não se ofender. E, nessa direção, adote daqui para frente, de uma forma decisiva, colocar em prática o ensinamento de Jesus, que diz, faça ao outro o mesmo que você quer para si mesmo. Isto vai fortalecer a sua capacidade de não se ofender.